Agora a gente vai fazer um exemplo da aplicação da falta fase-fase num sistema elétrico. Então a gente tem aqui esse diagrama unifilar composto por duas máquinas síncronas, um gerador e um motor, e eles estão separados por esse par de transformadores e uma linha de transmissão. Tá, a resolução do exercício a gente vai precisar do vídeo que fala da modelagem da falta fase-fase, que você pode acessar nesse vídeo aqui no card. Também uma outra coisa que a gente vai precisar aqui é a questão das componentes simétricas, né? Porque para estudar faltas assimétricas é necessário ter o conhecimento de componentes simétricas. Então isso você pode acompanhar nessa playlist aqui, que está descrita aqui no card e também na descrição. Para resolver um exercício da aplicação da falta fase-fase, é necessário ter em mente dois diagramas. O primeiro é esse daqui, certo? Que ele está mostrando como é que é caracterizada a falta fase-fase. Então aqui a gente tem a representação de um gerador a vazio, né? Que também pode representar um sistema elétrico, né? Pelo teorema de Thevenin. E a questão é o seguinte, a falta fase-fase caracterizada aqui pelo curto-circuito das fases B e C. Tá? Então, a única corrente resultante vai ser a que circula nessa malha aqui. Então, a corrente de falta vai ser a corrente na fase B ou menos a corrente IC. O segundo diagrama que a gente tem que ter em mente é esse. Então, a gente já viu naquele vídeo sobre a modelagem da falta fase-fase que o circuito equivalente que representa esse tipo de falta é esse aqui. Então, aqui a gente tem a tensão pré-falta, ou a tensão interna do gerador a vazio, que por sua vez está em série com a impedância de sequência positiva e também com a impedância de sequência negativa. Tá? Então, nesse circuito, claramente a gente vê como é a formação das correntes de sequência positiva e negativa. Elas são iguais, porém de sentidos opostos. Tá? Então, com esse diagrama aqui, a gente vai poder fazer o quê? Determinar primeiro a impedância de sequência positiva, a impedância de sequência negativa, né? Equivalentes ao sistema elétrico no ponto de falta, e assim achar a corrente de sequência positiva. No que se refere à corrente de sequência zero, a gente já sabe por esse diagrama aqui que ela é nula, porque ela nem aparece, certo? Então não aparece corrente de sequência zero nem impedância de sequência zero. Então vamos começar a resolução do exercício aqui. Então, conforme a gente viu, a gente vai precisar da impedância equivalente de sequência positiva e de sequência negativa. Então, a gente vai fazer os respectivos diagramas de impedância para cada uma dessas sequências. Temos aqui, então, o diagrama de sequência positiva. Então, a gente vê aqui a representação do gerador, do transformador T1, da linha de transmissão, do transformador T2 e do motor síncrono. Então, aqui a gente vê que a falta foi aplicada na barra 4, que são os terminais do motor síncrono. Então, o que é necessário fazer? Achar a impedância equivalente vista pela barra 4. Observando aqui pela barra 4, então, temos que a impedância equivalente vai ser a reatância do motor síncrono, que está em paralelo com todo esse ramo à esquerda aqui, certo? Então, podemos escrever isso dessa forma aqui, certo? Então, daqui à esquerda da barra 4 estão todas em série. Então, ficou J01 e o equivalente disso daqui é J05. Então, aplicando a regra do produto pela soma, chamo que Z1, visto pela barra 4, é J 0,083 PU. Pelo fato dos parâmetros dados no exercício, que todas as impedâncias de sequência positiva e negativa são iguais, então os diagramas vão ficar idênticos, com a exceção das fontes, que só estão presentes no diagrama de sequência positiva. Porém, a impedância equivalente vista pela barra 4 vai ser a mesma. Então, a impedância de sequência negativa também vai ser J 0,083 PU. Observando esse diagrama do circuito equivalente para a falta fase-fase, então a gente observa o seguinte, que a corrente IA1 ela vai ser dada por quem? Por o valor dessa fonte aqui,
dividido pela soma das duas impedâncias. Então, essa fonte representa a tensão pré-falta, que no caso desse exercício, o valor é 1 PU. Continuando aqui nessa parte daqui para baixo, então, ó, vamos pegar esses dois valores de impedância que a gente já tem e jogar aqui, certo? Então está aqui uma mais a outra, a tensão é 1 PU, então IA1 nesse caso vai ser 6,024 fase menos 90 graus. Então essa é a nossa corrente de sequência positiva. Já IA2 a gente viu que elas são iguais, porém em sentidos opostos. Então IA2 é igual a menos IA1, então quando você tem um fasor aqui, né, é só somar 180 graus no ângulo de fase dele. Então aqui tem menos 90 mais 180 resulta em 90 graus. Tá? Então esse é o valor de corrente de sequência negativa. Já a componente de sequência zero é nula, né, pelo fato de não haver esse tipo de circulação de corrente para esse tipo de falta. Como a gente precisa achar o valor da corrente IB, então teremos que utilizar o teorema de Fortescue, né? E o que diz ele? Que aqui temos as três correntes IA, IB e C, que é igual à matriz de transformação, que multiplica o vetor das componentes simétricas de corrente. Tá? Então aqui a gente tem essa matriz onde aparece o A, lembrando que o A é um fasor de módulo unitário com fase 120 graus. Fazendo então o produto matricial, isolando apenas a corrente B, o que a gente tem? Então a gente vai multiplicar essa linha termo a termo com essa coluna aqui, do vetor das componentes simétricas, e somar, obtendo então essa expressão. Pelo fato da componente sequência zero ser nula, então a gente já pode eliminar aqui, sobrando apenas essa conta para fazer. Jogando então na calculadora, né, a gente achou que a corrente IB, que é a própria corrente curto-circuito, ela vale 10,43 fase 180 graus. Tá? Esse valor está em PU e vai representar a corrente medida lá no curto-circuito. Então, seria essa corrente que está circulando nessa malha aqui. Pela resolução desse exercício, a gente precisou desse diagrama aqui, que representa o circuito equivalente da falta fase-fase. Tá? A gente poderia ter utilizado essa fórmula aqui, certo? Tanto é que a gente utilizou, mas é mais conveniente você memorizar um diagrama desse, né, com o sentido das correntes, porque a fórmula é mais fácil esquecer. E até porque nesse diagrama tem mais informações disponíveis, né? A relação entre IA1 e IA2, né? Que elas são iguais de sentidos opostos, e aqui está mostrando também que a componente de sequência zero é nula, pois ela não aparece aqui. O outro diagrama que a gente utilizou foi esse, que aqui ele está mostrando como é que é caracterizada a falta fase-fase. Que a gente nota aqui que vai ser a corrente da fase B. Então, esses dois diagramas você precisa deles para resolver esse tipo de exercício. Aliás, qualquer exercício de falta assimétrica a gente precisa dessas relações entre os diagramas. Sendo assim, quando você estiver fazendo a prova do seu professor, ou uma prova do ENAD, ou uma prova de concurso, né? O uso desses diagramas ele é bastante vantajoso, até porque numa prova muitas vezes as fórmulas podem desaparecer da memória. Agora, esses diagramas já é mais difícil. E por último, fica a sugestão aqui de fazer um programa computacional que calcule todo esse procedimento aqui. Então você pode fazer uma sequência de cálculo, né? Vamos fazer a montagem dessas matrizes e tudo mais, para poder fornecer esses parâmetros para vocês. Tá? Isso é vantajoso porque você fica com uma ferramenta que vai ser disponível para você e também para aprimorar seu desenvolvimento. Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, revejam o exercício e em breve teremos outro conteúdo. Muito obrigado.